Amados, vamos iniciar a nossa 13ª aula da nossa matéria de Cristologia, a doutrina do Deus Homem. Estamos falando de Jesus Cristo, claro. O autor da nossa matéria é o pastor e doutor João dos Santos, Edições IBAD. Estamos na página 121, capítulo 2, a controvérsia sabeliana. Bom, o gnosticismo foi uma doutrina muito influente e muito disseminada pelo mundo antigo e medieval. Mas hoje existe apenas em alguns grupos espalhados e em grupos neognósticos que buscam recriar religiões há muito tempo extintas. Olha só. E a temática desse vídeo, das próximas aulas, quem sabe, porém, continua relevante até hoje, pois existem hoje milhões de cristãos unicistas, membros de igrejas que negam a doutrina da Santíssima Trindade e afirmam que Pai, Filho e Espírito Santo são apenas facetas de uma só pessoa divina. O unicismo vai por essa linha. E tem uma igreja muito conhecida aqui no Brasil, que é de perfil unicista, a Igreja Voz da Verdade, do conjunto musical Voz da Verdade. Aqui não vou entrar no mérito da qualidade musical, não vou entrar no mérito das letras que eles cantam, das letras, evidentemente, que eles escreveram, não vou entrar nesse mérito, mas enquanto igreja e a postura e perfil doutrinário do movimento Voz da Verdade, todos sabem, é do saber da maioria, ou quem sabe até do Brasil todo, que é uma igreja unicista, tá certo? Isso posto, damos continuidade. A controvérsia sabeliana foi talvez o primeiro grande debate cristológico a ocorrer dentro da própria igreja. Tá? Conflitos com os gnósticos antecederam essa disputa a respeito da Trindade, mas a maioria da igreja não via os gnósticos como cristãos, e assim como adeptos de seitas que pervertiam os ensinamentos de Jesus. Então, a controvérsia sabeliana, porém, ocorreu entre pessoas que em quase tudo concordavam, exceto pela questão da separação entre as pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, inicialmente, a sua duração foi relativamente curta, mas, tal como em inúmeros outros casos, é uma ideia que tem ressurgido ao decorrer da história da Igreja, sendo derrubada, vez por outra, apenas para reaparecer séculos depois, a questão do sabelianismo. Então, nesse capítulo, ou nesse vídeo, ou nesta aula, estou lendo aqui o livro, estou acompanhando o livro, estou acompanhando a matéria que vocês têm em mãos, a gente vai tratar rapidamente, tá? As ideias principais do sabelianismo e suas ramificações teológicas, as respostas de teólogos como Tertuliano, o principal crítico do sabelianismo, e, sem dúvida, um dos teólogos mais iracundos que já existiu, no caso o Tertuliano. E Hipólito de Roma, que é um dos mais eloquentes expositores da doutrina da Trindade da história da Igreja. Então, se tiver um doutor, por assim dizer, um expert em Trindade, estudo sobre a Trindade, Santíssima Trindade, figura do Pai, Filho, Espírito Santo, a figura, digamos assim, de um único Deus subsistente em três pessoas, esse camarada que com muita propriedade trouxe essa questão foi o Hipólito de Roma. Afinal, o que é o sabelianismo? Então, a página 122. O termo sabelianismo vem de Sabélio, um teólogo que ensinava em Roma durante a primeira metade do terceiro século, e um dos líderes de um grupo de cristãos que negavam a doutrina da Trindade.
Então vocês estão vendo de onde que é o unicismo, onde ele começa. A ideia unicista que existe até hoje. O movimento também incluiu figuras notáveis como Noeto de Esmirna e Praxéias. E no terceiro século era comumente chamada por seus oponentes de a heresia de Noeto, pois Noeto foi o líder deste movimento antes mesmo de Sabélio. Sabélio, porém, acabou se tornando mais memorável que seus antecessores, e o movimento ficou conhecido na história como não como noetismo, mas como sabelianismo. Então, o mais contundente promulgador, mais contundente, digamos, defensor, espalhador que seja dessa doutrina de não existência da Trindade, digamos assim, foi o Sabélio, de onde veio o termo sabelianismo. Então, se você escutar o que é o sabelianismo? Sabelianismo são aqueles que negam a existência da Trindade, se resume dessa forma, digamos. E se nega a existência da Trindade, nós vamos entender aonde que entra a questão da cristologia nesse ponto. O nome geral para doutrinas que negam a doutrina da Trindade, tá, é monarquianismo ou monarquismo. Esta doutrina enfatiza a unidade absoluta de Deus, negando que ele exista mais de uma só pessoa. Então, o nome técnico para a doutrina de Sabélio, Noeto e outros integrantes desse movimento é o monarquismo modalístico ou modalismo. Atualmente, esta doutrina é conhecida como unitarismo ou unicismo, que eu já citei uma igreja aqui no Brasil que abraçou modalismo, monarquianismo modalístico, que nada mais nada menos são igrejas unitaristas ou igreja unicista. Sabe de quem estou falando aqui no Brasil? Então, a ideia central do modalismo é a unicidade da pessoa divina. Segundo Sabélio, Deus não existia em três pessoas, mas era uma única pessoa eterna. Então, para Sabélio, Pai, Filho e Espírito Santo seriam personagens assumidos por Deus em diferentes ocasiões para diferentes propósitos, mas não seriam algo inerente a ele. Deus é somente Deus, para Sabélio, tá? E essas personalidades assumidas seriam máscaras, modos diferentes pelos quais a mesma pessoa se comunicou com a humanidade. E como escreveu J.C. Wand, ao explicar a compreensão dos sabelianos a respeito do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como que ele define o Wand? A percepção que os sabelianos encaram a questão da Trindade, negando ela. Eles encaram como? Dessa maneira aqui. Na visão deles, estou na página 122, nunca existiram distinções permanentes dentro da divindade, mas apenas três fases temporárias nas operações de uma única pessoa divina. Eles têm que inventar aqui Bom, quando estes modos ou fases de atividade se tornaram desnecessárias, olha só, a divindade assumia novamente seu caráter essencialmente indiferenciado. Eles resumiram dessa forma. É mais ou menos assim, quando Deus precisava ser Deus, o Pai, ele se transformava em Deus Pai. Quando Deus precisava ser o Espírito Santo, ou Filho, ele se transformava no Filho para depois se transformar em Deus novamente, sendo uma única pessoa. Deus ele tem uma missão específica sobre Sansão, livro de Juízes, então ele se transforma no Espírito Santo. Não, ele tem uma missão específica agora no Novo Testamento, porque ele tem que se fazer carne, ele tem que ser um ser humano na terra, então ele se transforma em Jesus. Vocês entenderam o que é o sabelianismo? E a Bíblia refuta em vários momentos. Jesus, ele se assenta ao lado direito da majestade nas alturas. Jesus sobe ao céu, vive eternamente para interceder por nós. Tem vários textos que mostram, sim, um único Deus que subsiste em três pessoas e não que assume papéis temporários desta ou daquela outra pessoa.
Então, evidentemente que a doutrina unicista, ou modalista que seja, unitariana, sabeliana, ou sabelianismo que seja, está errada. À luz das Escrituras, ela está errada. Na página 123 tem um pouco mais sobre o sabelianismo, tá certo? E tem na página 124, desculpe, a resposta trinitária. Diz assim: vários teólogos responderam ao desafio do sabelianismo, como destacaremos apenas duas obras que radiam brilhância teológica: Carta contra Praxéias, de Tertuliano, e Contra Noeto, de Hipólito de Roma. Essas duas obras arrebentaram com o sabelianismo. Estes são livros muito breves, em especial o de Hipólito, mas ambos contêm fortíssimos argumentos contra o sabelianismo e a favor da compreensão trinitária de Deus, dos quais vamos destacar três aqui. Questão trinitária de Deus. O primeiro argumento utilizado por Tertuliano é que o sabelianismo claramente contraria o que as Escrituras afirmam a respeito de Deus. Isso está muito claro. O segundo argumento enfoca a economia da Trindade. Hipólito de Roma propôs que uma fraqueza do sabelianismo era a sua incapacidade de enxergar o trabalho harmonioso entre os membros da Trindade na salvação da humanidade. Olha só que coisa interessante. E na página 125 continua se apresentando nesse segundo argumento contra essa questão do sabelianismo, a questão do unicismo, e nós vamos observar um fato interessante aqui. Nas palavras de Hipólito de Roma, nossa compreensão de Deus só pode ser fiel às Escrituras se a colocarmos nos termos desta relação cooperativa entre as três pessoas da Santíssima Trindade. Tá? Ele diz o seguinte, uma das partes da carta de Hipólito de Roma, contra, no caso, o Praxéias, perfeito, não, contra Noeto, desculpa, né? Contra Noeto. Ele diz o seguinte: o Pai comanda e o Verbo realiza. A economia se concilia harmoniosamente com um único Deus. Há com um efeito, um só Deus. Há o Pai que ordena, o Filho que obedece e o Espírito que faz compreender. O Pai que está sobre todas as coisas, o Filho por quem existem todas as coisas e o Espírito que está em todas as coisas. Não podemos pensar um só Deus se não cremos no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Coisa muito interessante que é parte das cartas de Hipólito. Outro fato interessante é que eu vejo na página 126, que eu quero trazer para vocês aqui uma questão para nossa reflexão, pensando sobre isto. A controvérsia sabeliana, que é desacreditada da Trindade e se desacredita da Trindade na questão da cristologia, fica também desacreditada. Por quê? Não é só Cristo, só existe Cristo. Não. Tem um Pai, tem um Filho e tem um Espírito Santo. Isso já está bem documentado, já está bem explicado. A gente não vai perder mais tempo com relação a esse ponto, principalmente. Qual a visão proposta por Sabélio sobre a pessoa de Cristo e como seus argumentos foram refutados pelos defensores da sã doutrina? É sã doutrina, pensando nisso, que a doutrina cristológica plena, ela seja apresentada conforme a Escritura apresenta a Cristo, sem tirar e sem pôr. Não, eu só humanizo a Cristo, está errado. Eu só divinizo Cristo, está errado. Gente, João chega a escrever: se por acaso nós não crermos que Jesus esteve no planeta em carne, nós estamos debaixo do espírito do anticristo. Então é tudo aquilo que João falou, tudo aquilo que João escreveu, que de fato o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E esse Deus
esse Cristo que se fez carne, ele é Deus que subsiste em 3 pessoas, ele é o Filho. Temos a presença do Pai e a presença do Espírito. E o sabelianismo tentou contra isto, mas tanto Tertuliano quanto Hipólito de Roma foram muito brilhantes nas suas refutações.